Na primeira semana de maio de 1945, a Europa estava em frangalhos. As cidades alemãs fumejavam, as frentes tinham colapsado e as comunicações do Reich eram um mosaico confuso de ordens contraditórias. Após o suicídio de Hitler a 30 de abril, Karl Dönitz, até então comandante da U-Boot-Waffe e designado por Hitler como seu sucessor, herdou, além do título, uma situação impossível: negociar a rendição sem desmoronar imediatamente um exército e uma sociedade já desintegrados. Dönitz rapidamente compreendeu duas realidades opostas. Por um lado, a estrutura naval alemã, e em particular o serviço de submarinos, sofreu enormes perdas, mas ainda mantinha centenas de unidades em diferentes graus de operacionalidade e numerosos navios em construção. Por outro lado, a prioridade imediata do novo chefe de Estado era evitar ocupações brutais, obter condições de rendição mais benignas em favor dos prisioneiros e, especialmente, impedir que as forças soviéticas tomassem controle absoluto de certos teatros e material sensível. Nesse contexto, as decisões sobre o destino dos U-Boats convergiram numa mistura de orgulho militar, cálculo político e pânico logístico. Enquanto líderes e generais negociavam os termos da rendição, a Kriegsmarine viveu horas de confusão e atos desesperados. Nos dias que antecederam e durante a transição do poder, houve inúmeras cenas de autodestruição. Tripulações a sabotar instalações, estaleiros onde válvulas foram abertas e porões inundados, e pequenos grupos que preferiram afundar-se a render o barco. No início de maio, foi emitida a ordem codificada conhecida como Regenbogen, ou arco-íris, a partir do interior da cúpula naval alemã, que previa o autoafundamento massivo da frota de submarinos, chamada Scuttling, para evitar a sua captura. Embora a cronologia e a extensão exata desta ordem ainda sejam disputadas entre os historiadores, não há dúvida de que a sua mera existência precipitou uma vaga de afundamentos e ações de sabotagem em numerosos portos alemães. A dinâmica era estranha. Em alguns casos, a ordem para afundar vinha antes da rendição ser formalizada. Noutros, foi revogado em poucos minutos pela mesma liderança, quando as consequências políticas de um colapso massivo se tornaram evidentes. Dönitz, agora na incerteza de um governo interino rodeado pelos exércitos aliados, teve de equilibrar a honra naval, ou seja, a ideia de não entregar a frota intacta aos vencedores, com a necessidade prática de criar condições de capitulação que evitassem represálias indiscriminadas e facilitassem o regresso de milhões de civis e soldados à vida cotidiana. Os resultados foram mistos. Dezenas de navios foram efetivamente afundados pelas suas próprias tripulações, mas um número significativo de U-Boats seguiu instruções para se render e navegar para pontos de encontro aliados. Os dias 7 e 8 de maio marcaram o culminar dessa agonia coletiva. A rendição geral das forças alemãs entrou oficialmente em vigor e o processo de transferência de controle foi iniciado. Muitos U-Boats, já danificados ou sabotados, não conseguiram sair. Outros, por outro lado, recebiam ordens para emergir e ir para certas latitudes e portos aliados para formalizar a sua entrega. Nos dias seguintes, as imagens de submersíveis alinhadas à superfície, bandeiras brancas improvisadas e tripulações exaustas à espera da chegada das patrulhas de embarque aliadas multiplicaram-se. A cena tinha algo teatral e funéreo. Máquinas de guerra que durante anos tinham sido a espinha dorsal da ofensiva submarina alemã estavam agora a vir à tona para serem despojadas dos seus segredos. Do ponto de vista logístico e operacional, a rendição colocou um problema imediato: onde concentrar e controlar um número tão grande de submarinos espalhados entre o Atlântico, o Mar do Norte e os fiordes noruegueses. A solução temporária envolveu concentrações em pontos relativamente seguros e acessíveis para as forças aliadas, entre elas o Scottish Sound do Loch Eriboll, onde foram organizadas as primeiras rendições e desarmamentos imediatos, o enclave de Lizahally, na Irlanda do Norte, que em breve veria dezenas de U-Boats atracados, e portos ingleses como Portland, que serviam como centros de recepção, inspeção e redistribuição. Nestes espaços começou o trabalho de neutralização, tomada de controlo das embarcações, requisição de documentação, confisco de livros de códigos e avaliação do estado geral dos submersos.
A nível numérico, os números finais do período refletem tanto a escala como a confusão. Centenas de U-boats são contados em diferentes estados, alguns já sabotados ou afundados, outros intactos e prontos para entrega. E após as primeiras semanas, as potências aliadas começaram a elaborar uma política comum quanto ao destino. Manter uma pequena parte para avaliação técnica e distribuição entre os vencedores e eliminar o restante através de destruição controlada. Essa decisão seria a que selaria o destino da maioria dos submarinos capturados nos meses seguintes. A ascensão dos U-boats vindos do Atlântico e dos fiordes. A rendição alemã trouxe consigo uma imagem até então impensável. Os mares do norte, palco de caçadas invisíveis, começaram a ser preenchidos por sombras metálicas que lentamente emergiam das profundezas. Eram os U-boats alemães que, seguindo as ordens de Karl Dönitz, emergiram com as escotilhas abertas e a bandeira branca nos mastros. Durante dias a fio, o Atlântico pareceu trazer de volta ao mundo os fantasmas de uma guerra submarina que semeava medo há 6 anos. Nos céus do Mar do Norte e do Atlântico Nordeste, aviões de patrulha aliados observavam cada movimento seu. As ondas de radar detetavam sinais de navios que, até a semana anterior, eram alvos a serem destruídos. Agora, esses mesmos pilotos observavam, incrédulos, enquanto os submarinos alemães navegavam lentamente à superfície, com o rumo fixo em direção aos portos designados pela rendição. Relatórios britânicos descrevem a cena com uma mistura de espanto e alívio. Dezenas de cascos cinzentos avançam para norte, obedecendo a ordens que põem fim à batalha mais longa no mar. Muitos destes submarinos vieram dos fiordes noruegueses, onde a Kriegsmarine mantinha bases ocultas, oficinas e depósitos de combustível desde 1944. Bergen, Trondheim e Narvik tornaram-se refúgios naturais do domínio aéreo aliado. Ali, protegido por penhascos e redes anti-torpedo, dezenas de U-boats aguardavam uma ofensiva final que nunca chegou. Quando as ordens de Dönitz foram recebidas, alguns comandantes mostraram-se relutantes em acreditar nelas. Tinham jurado não se render e preferiam afundar os seus navios a entregá-los. No entanto, a cadeia de comando impunha disciplina. Mensagens codificadas indicavam que a guerra tinha acabado e que toda resistência era insignificante. O aparecimento dos U-boats à superfície não era um processo instantâneo. Nos dias após 8 de maio, emergiram de diferentes pontos do oceano e começaram a dirigir-se em colunas dispersas em direção às costas britânicas e escandinavas. Da Islândia ao Golfo da Biscaia, a rede de comunicações aliada foi inundada com mensagens de avistamentos. Submarino a navegar com bandeira branca a norte das Hébridas. Submersível alemão a aproximar-se do Loch Erebol com tripulação no convés. Em alguns casos, os submarinos eram escoltados por contratorpedeiros aliados que os interceptavam em alto mar. Noutros, podiam-lhes avançar sob rigorosa vigilância aérea. As tripulações, exaustas, saíram para o convés pela primeira vez sem medo dos caçadores do Atlântico. A maioria deles não tinha notícias do Reich há semanas. Lutaram até os últimos dias, mesmo após a morte de Hitler, e só a voz codificada do alto comando confirmou o fim para eles. Alguns dos mais novos, com um pouco mais de 20 anos, ainda não compreendiam o que significava desistir. Outros, veteranos de campanhas desde 1939, aceitaram a derrota com uma mistura de alívio e vergonha. Os diários de guerra dos comandantes britânicos registram que muitos marinheiros alemães choraram ao serem abordados, enquanto outros ficaram em posição de sentido em formação à espera de mandados de detenção. Nas costas da Noruega, os U-boats começaram a reunir-se em massa. Os fiordes ecoavam com o eco dos motores a diesel a desligarem-se pela última vez. Em Bergen, mais de 40 U-boats alinharam-se em fila sob o olhar de oficiais britânicos. Em Trondheim, as bandeiras da suástica foram lentamente baixadas, substituídas por panos brancos improvisados. As cenas foram gravadas por fotógrafos e operadores de câmara aliados, conscientes de que estavam a documentar o declínio de uma das armas mais temidas da história naval moderna. No Atlântico, a situação era mais complexa. Dezenas de U-boats estavam numa missão quando a guerra terminou. Alguns tinham navegado para os Estados Unidos, outros patrulhavam ao largo do Canadá ou da Irlanda.
Ao receberem a ordem de rendição, muitos surgiram em áreas onde não havia autoridade imediata. As tripulações tiveram de improvisar sinais de paz, bandeiras de cama, camisas brancas ou lenços amarrados às antenas. Ainda assim, nem todos os encontros foram pacíficos. Em pelo menos 3 incidentes confirmados, aeronaves aliadas abriram fogo antes de perceberem que eram rendições. Noutros casos, os U-boats preferiam afundar-se sozinhos em vez de arriscar um mal-entendido fatal. O espetáculo que se seguiu foi de uma magnitude sem precedentes. Da costa escocesa às águas da Irlanda do Norte, plumas de fumo e trilhos de periscópio assinalavam a passagem dos submarinos que emergiam. As autoridades britânicas começaram a organizar rotas seguras para os levar a portos designados. Nessas viagens, alguns submersíveis sofreram falhas mecânicas ou encalharam em rochas. Os contratorpedeiros aliados foram obrigados a rebocá-los e, em mais do que uma ocasião, as tripulações alemãs colaboraram com os seus antigos inimigos para evitar naufrágios. Quando os primeiros grupos chegaram ao continente, os relatórios oficiais descreveram cenas quase de ordem militar. Marinheiros alemães entregaram as armas, formaram linhas e aguardaram transporte para campos de prisioneiros. Os comandantes, em uniforme impecável, deram a saudação naval aos oficiais britânicos. Em muitos casos, estes oficiais ficaram surpreendidos com a disciplina e frieza com que os alemães aceitaram o fim. O contraste era violento. Debaixo do convés, os submarinos ainda cheiravam a diesel, umidade e semanas de confinamento. No convés, a guerra tinha acabado. Entretanto, os serviços de inteligência naval das potências vencedoras começaram a monitorizar de perto as chegadas. Cada U-boat representava um tesouro técnico: novas ligas, baterias avançadas, sistemas de snorkel, mecanismos furtivos e plantas de construção. Os mais modernos, ou seja, os tipos 21 e 23, despertaram particular interesse. Sem saberem, os marinheiros que as entregaram estavam a oferecer as chaves para o futuro da guerra submarina. Nas fotografias tiradas naquela época há um ar fantasmagórico. Dezenas de capacetes alinhados, oficiais britânicos a verificar torpedos e periscópios e marinheiros alemães de pé, olhando para um horizonte que já não lhes pertencia. A guerra tinha acabado, mas o oceano ainda guardava a sua memória. Portos de rendição: Loch Eriboll, Lisahally e Portland. Ao amanhecer de 10 de maio de 1945, dezenas de submarinos alemães navegavam lentamente em direção à costa norte da Escócia. No horizonte, as montanhas reformavam-se contra um mar cinzento e o vento do Atlântico Norte chicoteava os convéses molhados. A Marinha Real tinha designado o remoto fiord Loch Eriboll, no condado de Sutherland, como o primeiro ponto oficial de rendição. O local era ideal, isolado, de difícil acesso e com águas profundas que permitiam ancorar sem risco. Começou um desfile que a imprensa britânica viria mais tarde a chamar de A Procissão dos Lobos Derrotados. O primeiro grupo a chegar foi interceptado por contratorpedeiros britânicos da classe Beagle. Os submarinos alemães, obedientes, hastearam grandes bandeiras brancas e abrandaram. Os britânicos responderam com sinais luminosos indicando manobras de aproximação. Esse ritual, repetido durante semanas, transformou-se numa cerimônia de fim de era. A saudação naval, a abertura das escotilhas, o içar dos aliados a bordo e a imediata confiscação de todo o material de guerra. Os membros da tripulação foram transferidos para o convés, alinhados, revistados e levados para embarcações de transporte. Durante os primeiros dias, o Loch Eriboll recebeu mais de 30 U-boats. Cada chegada foi documentada com fotografias, relatórios técnicos e listas de tripulação. O procedimento foi meticuloso. Oficiais britânicos, acompanhados por intérpretes e agentes de inteligência, embarcaram para confiscar os enigmas, livros de códigos, cartas náuticas e qualquer material classificado. Foram inspecionados compartimentos de torpedos, válvulas de lastro e depósitos de combustível. Os engenheiros aliados estavam especialmente interessados nas inovações técnicas incorporadas nos modelos mais recentes, como o Schnorchel, um tubo retrátil que permitia aos submarinos operar submersos durante longos períodos. Em terra, marinheiros alemães foram enviados para acampamentos improvisados guardados por tropas escocesas. Os primeiros interrogatórios foram realizados lá.
A maioria respondeu com correção militar, limitando-se a confirmar patentes, unidades e missões. Os britânicos rapidamente descobriram que o mito do fanatismo declarado era exagerado. Muitos destes jovens marinheiros estavam mais desanimados do que orgulhosos, conscientes de que a sua guerra tinha acabado muito antes de se aperceberem. À medida que a concentração no Loch Eriboll crescia, a Marinha Real estabeleceu outros pontos de rendição, mais amplos e estratégicos. A principal seria Lisahally, na Irlanda do Norte. Localizado perto de Londonderry, esse porto oferecia melhores instalações logísticas, estaleiros ativos e ligação direta aos comandos navais aliados. A partir de 14 de maio, comboios de U-boats escoltados por contratorpedeiros e fragatas começaram a chegar. Em poucas semanas, mais de 40 U-boats estavam alinhados nos cais transformados em troféus de guerra. A chegada dos U-boats a Lisahally foi cuidadosamente planeada para a imprensa. A Marinha Real convidou fotógrafos, correspondentes e representantes das potências aliadas. As câmaras registraram a cena, dezenas de capacetes metálicos, bandeiras brancas a esvoaçar ao vento e tripulações alemãs a descer em silêncio. Numa breve cerimônia, oficiais britânicos aceitaram formalmente a rendição do U-1009 e do U-1235, dois dos últimos U-boats a ter combatido no Atlântico. Para a propaganda aliada, essa imagem simbolizava o fim definitivo da guerra submarina alemã. Em Lisahally também começou o processo de redistribuição. Os submarinos mais avançados, especialmente os dos tipos 21 e 23, foram separados e examinados por engenheiros navais britânicos e americanos. Outros foram temporariamente atribuídos à França, Noruega e União Soviética como parte dos acordos para a partilha de material capturado. Os mais antigos, por outro lado, foram declarados sem valor estratégico e rotulados para futura destruição. Mais a sul, Portland, na costa inglesa de Dorset, tornou-se o terceiro grande centro de concentração. Ambos os submarinos capturados no Canal da Mancha, bem como os rebocados de portos franceses, belgas e holandeses, foram reunidos lá. As condições eram mais complexas. Muitos navios ficaram danificados, sem combustível ou com sistemas de propulsão sabotados. Os engenheiros britânicos tiveram de improvisar reparações mínimas para poderem transferi-las para as áreas de inspeção. O ambiente em Portland era diferente do da Escócia ou da Irlanda do Norte. Esse porto, muito mais exposto, tornou-se um museu improvisado da derrota alemã. Soldados e marinheiros aliados vieram observar, tiraram fotografias junto ao emblema do lobo cinzento e chegaram mesmo a trocar objetos com os prisioneiros. A tensão entre vencedores e vencidos tinha se dissipado. O interesse pela tecnologia e pela dimensão do saque naval superava qualquer desejo de vingança. Para os oficiais aliados, o problema logístico começava a tornar-se evidente. Em poucos dias, os três principais portos estavam saturados. Centenas de tripulantes alemães necessitavam de alojamento, comida e transporte para os campos de prisioneiros. Dezenas de submarinos precisavam de manutenção para evitar afundamentos acidentais, e cada um tinha de ser inspecionado, registrado e atribuído a uma categoria. Relatórios britânicos de junho de 1945 mencionam mais de 150 U-boats sob custódia direta e tantos outros dispersos em vários estados de reparação. Entretanto, o alto comando aliado começou a avaliar o valor estratégico deste arsenal inesperado. As diferenças entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética já se faziam sentir. Cada potência procurava obter a sua parte do conhecimento alemão. Os britânicos propuseram destruir a maioria das unidades para evitar conflitos futuros. Os americanos queriam estudá-los e copiar os seus sistemas. Os soviéticos exigiram uma parte igual de compensação pelas suas perdas. O destino da frota de submarinos alemã tornou-se uma questão diplomática delicada, antes mesmo de haver um acordo formal sobre o que fazer com ela. Para as tripulações, os dias passaram numa mistura de rotina e desorientação. Alguns foram transportados de comboio para a Escócia ou Inglaterra. Outros passaram semanas nos campos de internamento sem saber qual seria o seu futuro. A rendição, que à primeira vista parecia uma libertação, transformou-se numa espera interminável. Muitos deles só regressariam à Alemanha em 1947. Quando o último grupo de U-boats chegou a Portland no final de junho,
A paisagem era surreal, mais de 100 cascos cinzentos atracados, com vezes enferrujados a brilhar à chuva e o som metálico de correntes e rebocadores a encher o ar. A frota do Reich, que durante anos percorreu o Atlântico, permanecia imóvel nos portos inimigos. Processo de rendição e desarmamento. A rendição dos submarinos alemães não foi um simples ato simbólico. Foi uma operação militar e logística meticulosa, planeada com precisão pelos aliados para garantir que nenhuma dessas máquinas voltasse a navegar sem o seu controle. Cada submarino capturado era uma cápsula de segredos, tecnologias, táticas, códigos, armas e documentos que representavam anos de investigação naval alemã. Por esta razão, o processo de desmantelamento começou assim que os primeiros submersíveis tocaram os cais de Lisa-Halle, Loch Eriboll ou Portland. As ordens eram claras. Todos os submarinos deviam ser neutralizados imediatamente. Equipas de abordagem aliadas, compostas por oficiais técnicos, intérpretes e marinheiros armados, subiriam a bordo e assumiriam o comando. O comandante alemão foi formalmente dispensado, teve de entregar o seu revólver de serviço e assinar um documento provando a rendição do navio. Depois começou a inspeção minuciosa. Os britânicos chamaram-lhe desnudamento e revista. Primeiro, livros-chave, tabelas de encriptação, registros e qualquer material encriptado foram confiscados. Os dispositivos Enigma, ainda instalados em muitos U-boats, foram desmontados peça a peça e levados sob custódia em centros de inteligência naval. A sua captura total permitiu aos britânicos confirmar que os serviços de desencriptação de Bletchley Park conseguiram penetrar quase todos os códigos alemães durante a guerra. Foi uma vitória silenciosa, completa com os fragmentos do inimigo. Depois, as armas foram retiradas. Os compartimentos de torpedos foram inspecionados por artilheiros especializados. Cada torpedo era numerado, descarregado e transferido para depósitos guardados. Os periscópios e sistemas ópticos foram desmontados, os canhões antiaéreos selados e as munições removidas. Em muitos casos, os submarinos chegavam ainda com torpedos armados e com o sistema de disparo operacional. Um único manuseamento incorreto pode causar uma explosão fatal. As equipas técnicas também recolheram amostras de combustível, lubrificantes e materiais de isolamento. O interesse científico era enorme. A Alemanha desenvolveu ligas e baterias mais avançadas do que qualquer outra potência. Os tanques de lastro, os sistemas elétricos e os mecanismos de snorkeling foram desmontados com extremo cuidado. Engenheiros britânicos e americanos enviavam relatórios diários aos respectivos comandos, descrevendo cada descoberta em detalhe. Estes relatos já falavam do novo modelo de submarino do futuro, diretamente inspirado nos designs alemães tipo 21. Ao mesmo tempo, os submarinos foram esvaziados de toda a documentação técnica. Planos de construção, manuais de reparação e listas de componentes eram embalados e enviados secretamente para centros de estudo naval. Os aliados compreenderam que o verdadeiro saque não eram os capacetes de aço, mas a informação contida neles. Para a tripulação alemã, o processo foi humilhante. Deveriam assistir enquanto os inimigos desmontavam as suas embarcações pedaço a pedaço. Muitos deles, que viveram durante anos dentro desses submarinos, sentiram que estavam a assistir a um funeral. Alguns pediram permissão para recuperar pertences pessoais, fotografias, cartas, distintivos ou o distintivo da U-Boot-Waffe. Muitas vezes eram negados. Tudo o que estivesse dentro do casco era considerado propriedade militar dos aliados. Os interrogatórios começaram por volta da mesma altura. Oficiais britânicos da Divisão de Inteligência Naval concentraram-se nos comandantes e oficiais de engenharia. Queriam saber como funcionavam as novas turbinas elétricas, quanto tempo podiam permanecer submersas e quais as áreas do Atlântico que tinham sido mais letais para a Kriegsmarine. Os operadores de rádio também foram questionados sobre métodos de comunicação, frequência das mensagens e o uso de transmissores automáticos. Os soviéticos, por sua vez, exigiram acesso a esses mesmos prisioneiros e relatórios dos interrogatórios, suspeitando que os britânicos escondiam parte da informação. O desarmamento também teve um componente simbólico. Em Lisa-Halle foi organizada uma cerimônia formal, onde a bandeira britânica foi hasteada nos submarinos capturados.
As tripulações alemãs formadas no convés deveriam manter-se firmes enquanto a bandeira do Reich era arriada. Muitos marinheiros incapazes de olhar baixaram a cabeça. Para os aliados, essa cena tinha um propósito político: mostrar ao mundo o fim da ameaça submarina que tinha paralisado o comércio mundial durante a guerra. Nos dias seguintes, os portos foram preenchidos com destroços e pedaços, motores fora dos cascos, hélices alinhadas nos cais, torpedos descarregados e contentores cheios de documentos. Foi o desmantelamento sistemático de uma frota inteira. Em Portland, alguns U-boats foram rebocados ao largo para servir como alvos de treino de artilharia. Noutros casos, as comportas eram simplesmente seladas e aguardava-se a decisão final dos comandantes aliados. Os submarinos mais avançados, por outro lado, receberam um tratamento diferente. Engenheiros americanos e britânicos selecionaram alguns exemplares para transportar para os seus países. O U-505, capturado intacto em 1944, já estava nos Estados Unidos. Agora, novos modelos como o U-2513 e o U-3008 seriam levados para portos norte-americanos para estudo. Os soviéticos fariam o mesmo com os U-boats atribuídos como reparação de guerra. O resto, na maior parte, aguardava um destino incerto. No final do verão de 1945, a Marinha Real tinha concluído o inventário. Mais de 150 submarinos estavam sob custódia, dispersos em diferentes portos britânicos e noruegueses. Destes, apenas 20 seriam preservados para investigação. Os restantes deveriam ser eliminados de acordo com as diretrizes aliadas. Essa frase ambígua seria o prelúdio de uma das maiores e mais secretas operações navais do período pós-guerra. A situação das tripulações alemãs. Nos cais britânicos, o silêncio substituiu o rugido dos motores. Milhares de marinheiros alemães, acabados de sair dos seus submarinos, aguardavam ordens sob o olhar dos soldados aliados. Os rostos mostravam exaustão, descrença e resignação. A guerra tinha acabado, mas para eles uma nova fase estava apenas a começar, a do cativeiro. A rendição da U-Boot-Waffe deixou mais de 15 mil tripulantes dispersos entre a Noruega, Escócia, Inglaterra e Dinamarca nas mãos dos aliados. Nas primeiras semanas, a prioridade era desmontá-los, registrá-los e distribuí-los. As autoridades britânicas dividiam-nos por patente e especialização. Comandantes e oficiais eram interrogados pela inteligência naval, sargentos e marinheiros comuns enviados para campos de prisioneiros. No caos inicial, muitos foram transferidos em comboios sem saberem o seu destino. O tratamento que receberam foi ambíguo. Formalmente, eram prisioneiros de guerra protegidos pela Convenção de Genebra. No entanto, o ressentimento dos marinheiros aliados em relação aos submarinistas era notório. Ao longo de 6 anos, os U-boats afundaram mais de 2.700 navios aliados e a sua própria silhueta evocava a morte. Os guardas britânicos e americanos sabiam que à sua frente estavam os homens que tinham paralisado o Atlântico. Por esta razão, o processo de recessão foi realizado sob medidas de segurança extremas, escoltas armadas, buscas pessoais e confinamentos prolongados. Nos campos improvisados da Escócia e do país de Gales, a rotina era monótona. Os prisioneiros eram contados todas as manhãs, alimentados com rações básicas e sujeitos a interrogatórios periódicos. As autoridades aliadas queriam informações, rotas, ordens de combate, localizações de bases secretas, métodos de evasão e sistemas de comunicação. Os interrogadores usaram táticas psicológicas em vez de coercivas. Sabiam que a guerra tinha quebrado o espírito da maioria e que o orgulho da U-Boot-Waffe estava lentamente a desmoronar-se. O Comrie Field, na Escócia, foi um dos principais centros de interrogatório. Dezenas de comandantes experientes foram transferidos para lá, incluindo veteranos com dezenas de afundamentos registrados. Cada sessão durava horas. Os seus registros foram analisados e contrastados com os registros aliados. Os interrogadores britânicos rapidamente descobriram que muitos U-boats tinham recebido ordens contraditórias nas últimas semanas da guerra. Alguns continuaram a lutar até depois da rendição de Berlim, ignorando as transmissões que anunciavam o fim. Os comandantes mais valiosos foram enviados para Londres para serem interrogados diretamente pela Divisão de Inteligência Naval.
O seu conhecimento dos novos submarinos tipo 21 e 23 foi vital. Os britânicos e americanos procuraram compreender como funcionavam os seus sistemas elétricos, a velocidade subaquática e o alcance alargado. A informação obtida nessas entrevistas foi partilhada secretamente com as equipas de engenharia naval em Portsmouth e Norfolk. Entretanto, milhares de marinheiros comuns eram transportados para campos maiores em Inglaterra e França. Alguns acabaram no Island Farm Course, em Bridgend, outros em instalações próximas de Southampton e Manchester. As condições variavam. Nos campos britânicos predominava a disciplina rigorosa e o trabalho leve. Nos franceses, o tratamento foi mais severo, muitas vezes motivado pelo ressentimento acumulado durante a ocupação. Na Noruega, a situação era diferente. Quase 15.000 soldados alemães ainda permaneciam ali após a capitulação. Entre eles, numerosas tripulações de U-boats. Os noruegueses, com o apoio britânico, organizaram a sua repatriação gradual. Muitos marinheiros foram temporariamente empregados na limpeza de minas marítimas, um trabalho perigoso e obrigatório. Ironicamente, aqueles que semearam morte debaixo de água foram forçados a limpar os mares das suas próprias máquinas explosivas. A repatriação para a Alemanha começou lentamente no final de 1945. As autoridades britânicas organizaram comboios de comboios e navios para os portos de Hamburgo e Kiel, agora sob controle aliado. Os homens regressavam a um país irreconhecível. Cidades reduzidas a ruínas, estradas cortadas e um governo militar estrangeiro a gerir cada detalhe da vida cotidiana. Muitos não sabiam há meses se as suas famílias ainda estavam vivas. Apesar das tensões, não havia nada execuções em massa ou julgamentos sumários contra os submarinistas. A maioria dos oficiais da Kriegsmarine não foi acusada de crimes de guerra. Ao contrário da SS ou da Gestapo, os marinheiros eram vistos como soldados convencionais, não como carrascos ideológicos. No entanto, alguns foram julgados por violações específicas da lei marítima, como o afundamento de navios hospital ou o ataque a náufragos, embora estes casos tenham sido poucos e isolados. Durante o seu cativeiro, muitos marinheiros alemães foram usados como mão de obra. No Reino Unido, foram empregados em trabalhos agrícolas, reparação ferroviária e reconstrução portuária. Relatórios britânicos de 1946 registram que os prisioneiros demonstraram eficiência, disciplina e um notável desejo de trabalhar, uma forma de recuperar alguma dignidade perdida. Com o passar do tempo, as tensões dissiparam-se. Os contactos entre prisioneiros britânicos e civis tornaram-se mais frequentes. Alguns chegaram mesmo a estabelecer laços pessoais com famílias locais. O fim da guerra trouxe também a lenta humanização dos inimigos. Os soldados que outrora se enfrentaram no mar agora partilhavam comida e conversas sobre um país que ambos sabiam estar destruído. O valor tecnológico dos tipos 21 e 23. Entre as centenas de U-boats rendidos aos aliados, houve duas classes que despertaram atenção imediata e quase reverencial: os U-boats tipo 21 e 23. Estas unidades representaram o culminar de uma evolução técnica que a guerra acelerou até limites inesperados. No seu design estava o salto conceptual que transformaria a guerra submarina moderna. Passar de um navio que podia ser submerso para um navio real concebido para operar permanentemente debaixo de água. O tipo 21, também conhecido como Electroboot, foi o projeto mais ambicioso da Kriegsmarine. Construído a partir de 1944, era um submarino concebido para um conflito já perdido, mas concebido com a visão de uma guerra futura. Media 76 metros de comprimento, conseguia atingir uma velocidade de 17 nós submerso e tinha um alcance que era o dobro dos modelos anteriores. O seu casco alongado, com linhas hidrodinâmicas e um sistema de baterias de alta capacidade, permitiu-lhe permanecer completamente submerso durante até 10 dias. Uma figura revolucionária na época. Os engenheiros alemães aprenderam com as derrotas, as enormes perdas de U-boats entre 1943 e 1944, sob o domínio dos radares e aeronaves aliadas, forçaram uma reavaliação do design. O tipo 21 incorporava um novo sistema de propulsão silenciosa, com motores elétricos independentes para navegação furtiva.
O seu casco era soldado, não rebitado, o que reduzia o ruído e as fugas. Também tinha o Schnorchel, uma inovação que permitia o uso de motores diesel à profundidade periscópica, absorvendo o ar da superfície sem ser exposto visualmente. Em termos de armamento, era formidável. Podia lançar 18 torpedos sem necessidade de recarregar manualmente os tubos, graças a um sistema hidráulico automático. Isso permitiu-lhe disparar 6 torpedos em menos de 20 segundos, algo impensável nos modelos anteriores. O seu equipamento incluía sonar passivo de longo alcance, radar e periscópios ópticos de precisão, alguns fabricados com lentes Zeiss que ainda hoje são consideradas exemplares da engenharia ótica. Os submarinos mais pequenos do tipo 23 eram a sua versão costeira. Projetados para operar em mares fechados como o Báltico ou o Mar do Norte, tinham apenas 34 metros de comprimento e transportavam 2 torpedos. Eram ágeis, silenciosos e fáceis de produzir em massa. A sua construção modular, fabricada em secções em diferentes fábricas e montada em estaleiros centrais, foi uma inovação que mais tarde seria adotada tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. Quando os aliados inspecionaram estes modelos após a rendição, perceberam imediatamente que estavam a lidar com uma tecnologia que estava uma década à frente. Nenhum submarino aliado alguma vez tinha alcançado tal nível de desempenho subaquático. A Marinha dos EIUA ficou particularmente impressionada. Num relatório datado de agosto de 1945, um oficial do Office of Naval Research escreveu: "O tipo 21 é o primeiro submarino verdadeiramente moderno. Tudo o que vier depois será baseado nos seus princípios." Engenheiros britânicos e americanos competiram por cada exemplar. Os submarinos U-2513, U-3008, U-2529 e U-2540 foram selecionados para transferência para portos aliados e sujeitos a extensos testes. O U-2513, por exemplo, seria levado para os Estados Unidos, onde o futuro presidente Harry Truman faria um mergulho simbólico em 1947, a bordo de um inimigo antigo que se tornara símbolo do avanço tecnológico. Os soviéticos não ficaram muito atrás. Através da distribuição acordada na comissão tripartida em Potsdam, receberam vários exemplares do tipo 21 e um grande número de plantas e componentes. A cópia soviética, conhecida como Classe W, Whiskey, entrou ao serviço no final da década de 1940 e tornou-se a espinha dorsal da sua frota de submarinos durante os primeiros anos da Guerra Fria. A influência alemã sentia-se em cada hélice e cada sistema de controlo. O fascínio pela engenharia alemã estendeu-se também aos métodos de produção. Os U-boats tipo 21 eram construídos em secções pré-fabricadas que eram montadas como um puzzle. Este sistema, concebido para acelerar a produção sob bombardeamentos aliados, viria a ser adotado pelos americanos na fabricação de submarinos nucleares. Os documentos capturados em Hamburgo e Kiel tornaram-se manuais de referência para engenheiros navais em todo o mundo. Para além da tecnologia, o impacto psicológico foi igualmente profundo. Para os marinheiros aliados que lutaram durante anos contra submarinos convencionais, descobrir que a Alemanha estava prestes a implantar uma frota de submarinos elétricos, indetetáveis e de longo alcance foi perturbador. Se a produção em massa do tipo 21, que estava planeada para mais de 150 unidades, tivesse sido concluída, o curso da guerra no Atlântico poderia ter mudado. Apesar do seu potencial, apenas 2 unidades tipo 21 realizaram patrulhas operacionais antes do fim do conflito, o 25.111 e o 3008. Nenhum disparou um único torpedo. Quando chegou a ordem de rendição, ambos estavam prontos para partir para missões no Atlântico. A guerra terminou pouco antes do início da Revolução Tecnológica. Para os aliados, no entanto, essa revolução não estava perdida. A tecnologia alemã foi absorvida, copiada e melhorada. Os conceitos do tipo 21 inspiraram os primeiros submarinos americanos da classe Tang e britânicos da classe Porpoise, enquanto os soviéticos fizeram deles o núcleo da sua estratégia naval. Em menos de 5 anos, o legado técnico do Reich tornou-se o ponto de partida da nova era dos submarinos da Guerra Fria.
Nos estaleiros de Hamburgo, entre os destroços enferrujados e oficinas vazias, os engenheiros alemães que sobreviveram assistiram aos aliados a desmantelarem as suas obras-primas. As máquinas nascidas do desespero do Terceiro Reich tornaram-se, sem saber, o modelo universal para todas as frotas do futuro. A decisão dos aliados, Operação Deadlight. No outono de 1945, o Reino Unido enfrentou uma tarefa sem precedentes: livrar-se de mais de 100 submarinos alemães capturados, um legado desconfortável do colapso do Terceiro Reich. Os portos da Escócia e da Irlanda do Norte estavam cheios de U-boats imóveis e sem tripulação, e com cascos a começar a deteriorar-se. Mantê-los representava um risco, mas destruí-los não era tarefa fácil. Foi então que a Marinha Real aprovou a execução de uma operação que selaria o destino da frota de submarinos alemã, Operação Deadlight. O nome, escolhido pelo seu tom fúnebre, não foi acidental. Deadlight significava Deadlight, uma metáfora exata para o fim da maquinaria que durante 6 anos afundou o coração do Atlântico. O objetivo era simples na sua formulação, mas monumental na execução: rebocar todos os submarinos alemães capturados para uma área designada em alto mar, a noroeste da Irlanda, e afundá-los ali de forma controlada. O plano foi concebido pelo Almirantado Britânico e aprovado em novembro de 1945. A operação duraria meses e ficaria responsável pelo Comitê de Desmantelamento de Submarinos, uma unidade especial criada para organizar o desarmamento e eliminação dos navios do Reich. Os aliados decidiram manter um pequeno número de U-boats para análise, cerca de 30, divididos entre os Estados Unidos, a URSS e o Reino Unido, mas todos os outros desapareceriam. As razões foram múltiplas. Primeiro, foi um ato simbólico: eliminar para sempre a frota que causou mais de 30.000 baixas aliadas e paralisou o comércio marítimo. Em segundo lugar, havia razões estratégicas. Os britânicos temiam que o aumento das tensões com a União Soviética pudesse levar a uma corrida naval para capturar submarinos alemães. Finalmente, havia uma razão prática: manter tantos cascos enferrujados à tona envolvia um risco ambiental e de segurança. A zona de afundamento escolhida situava-se entre 120 e 130 milhas a noroeste do Lough Foyle, no Atlântico Norte. Lá, as profundidades ultrapassaram os 2.000 metros, o suficiente para garantir que nenhum submarino pudesse ser recuperado. Os britânicos dividiram a área em 3 secções: XA, XB e XC, cada uma destinado a um grupo de navios. No total, a operação resultou no afundamento de 116 submarinos entre o final de 1945 e meados de 1946. O procedimento foi padronizado, embora a prática fosse caótica. Os submarinos eram rebocados de Lisa-Halley, Loch Ryan e outros portos do norte. A maioria encontrava-se em mau estado, sem motores funcionais, com infiltrações e tampas corroídas. Muitos mal conseguiam manter-se à tona. Rebocadores aliados, principalmente britânicos e polacos, avançavam lentamente pelo mar agitado, arrastando atrás de si os cascos cinzentos de antigos predadores atlânticos. Uma vez alcançada a área designada, os submarinos foram afundados de diferentes formas. Alguns foram abatidos pelo fogo de artilharia. Os canhões de contratorpedeiros britânicos abriram fogo até perfurarem os cascos. Outros foram destruídos por explosões controladas com cargas colocadas no interior. Em muitos casos, as válvulas de lastro eram simplesmente abertas e deixadas afundar sob o seu próprio peso. Os navios aliados permaneceram à superfície até ser confirmado que o submersível desapareceu sob as ondas. As condições do Atlântico Norte transformaram a operação num pesadelo logístico. Tempestades de inverno, ventos de força de furacão e ondas constantes fizeram com que mais de 1/3 dos submarinos afundassem antes de chegarem ao destino. Alguns libertavam-se dos atrelados e perderam-se pelo caminho. Outros afundaram-se acidentalmente em áreas não registradas. O mar, imprevisível e hostil, acabou por fazer o trabalho sozinho. Apesar do caos, os britânicos mantinham um registro detalhado. Cada afundamento foi documentado com data, hora, coordenadas e método utilizados. Os arquivos dos Arquivos Nacionais de Kew preservam as listas originais da operação com notas marginais dos oficiais que testemunharam os afundamentos.
Um deles, escrito a 5 de janeiro de 1946, diz: "O último submarino desapareceu. A sua torre de comando afundou-se lentamente até se perder sob a espuma. Assim termina a guerra sob o mar." Nem todos os submarinos foram destruídos imediatamente. Alguns foram reservados para testes experimentais. O U-2326 e o U-2351 foram usados como alvos para torpedos britânicos. O U-1105, famoso pelo seu revestimento especial de borracha concebido para absorver sonar, foi afundado no estuário do Potomac pela Marinha dos EUA em 1949 durante exercícios de armamento. Ironicamente, hoje é um sítio histórico subaquático protegido. A Operação Deadlight durou até fevereiro de 1946. Dos 156 submarinos destinados, 116 foram efetivamente afundados, 36 perdidos durante o reboque e 4 foram preservados para estudo ou exibição. Entre os sobreviventes mais conhecidos estão o U-505, em exposição em Chicago, e o U-995, transformado em museu em Laboe, Alemanha. Os restantes dormem no fundo do Atlântico, com mais de 2.000 metros de profundidade. O mar absorveu os restos sem cerimônias. Esse foi o enterro final de uma das armas mais temidas da história moderna. Nas décadas seguintes, mergulhadores e arqueólogos marinhos descobririam os cemitérios subaquáticos de Deadlight, filas de cascos enferrujados, torres de comando cobertas de algas e bússolas ainda intactas sob a escuridão eterna. Ali jazem os fantasmas da guerra submarina do Reich, espalhados no silêncio das profundezas. A logística do colapso maciço. A Operação Deadlight tinha sido concebida como uma tarefa técnica precisa, mas rapidamente se tornou numa operação épica de improvisação, risco e desgaste. Rebocar mais de 100 submarinos alemães, muitos em condições deploráveis, pelas águas de inverno do Atlântico Norte era um desafio que beirava o impossível. A Marinha Real sabia disso, mas a urgência política superava a prudência marítima. O último símbolo do poder nazi tinha de ser apagado dos mares, e isso tinha de ser feito rapidamente. Os U-boats estavam dispersos em vários pontos: Lisa Halley, Loch Ryan, Portland e alguns portos noruegueses. Cada submarino deveria ser inspecionado, selado e preparado para uma viagem de até 200 milhas para o oeste, até o ponto designado para o afundamento. O procedimento foi organizado como se fosse uma frota no terreno. Os britânicos formaram comboios de reboque, nos quais cada contratorpedeiro ou navio de apoio deveria rebocar 2 ou 3 U-boats de cada vez. Atrás, uma escolta de fragatas e corvetas protegia o perímetro contra qualquer acidente ou perda. No entanto, a realidade era muito mais caótica. Os submarinos abandonados durante meses apresentavam fugas nos tanques de lastro, fissuras nas soldaduras e danos estruturais que dificultavam a sua manutenção à tona. Muitos não tinham energia para alimentar bombas ou estabilizadores, por isso ondas fortes podiam virá-los. Os rebocadores britânicos, exaustos por anos de guerra, tinham de se mover a velocidades mínimas para evitar que as cordas arrastadas se partissem. O tempo era o principal inimigo. Em novembro de 1945, as primeiras tempestades de inverno atingiram o Atlântico Norte. O vento levantava ondas de mais de 8 metros e os cabos de reboque compostos de aço entrançado estavam esticados até ao limite. Registros da Marinha Real descrevem cenas dramáticas: submarinos a perder o controlo, reboques a partir-se e marinheiros a cortar cordas no meio da noite para salvar as suas próprias embarcações. Em mais do que uma ocasião, os submarinos afundaram-se antes de chegarem à área pretendida, desaparecendo sem deixar rastro. Um dos casos mais recordados foi o do U-3514, rebocado de Loch Ryan em dezembro. Durante uma tempestade, o cabo partiu-se e o submarino ficou à deriva. As ondas empurraram-no por uma fenda no casco, e o submarino afundou-se lentamente à medida que a torre de comando desaparecia na espuma. As coordenadas exatas nunca foram registradas. Relatórios aliados mencionam que mais de 1/3 dos submarinos destinados à operação nunca chegaram ao ponto planeado de afundamento. Alguns afundaram-se acidentalmente durante a viagem.
Outros foram abandonados quando os reboques se soltaram no meio da tempestade. Nesses casos, a Marinha Real simplesmente registrava o facto com uma nota seca: perdido sob reboque. O mar fez a sua própria seleção. O processo, além disso, era perigoso para as tripulações aliadas. Os submarinos alemães ainda continham restos de combustível, munições e torpedos inativos. Em vários incidentes, explosões internas causaram danos a rebocadores. Num episódio ao largo das Hébridas, um torpedo residual detonou dentro de um submarino enquanto era rebocado, destruindo-o completamente e ferindo vários marinheiros britânicos. Apesar disso, a operação continuou sem interrupções. O calendário tinha de ser cumprido antes que as condições meteorológicas piorassem. O ritual de afundamento seguia um protocolo rigoroso. Assim que os U-boats chegassem à área designada, as equipas de abordagem britânicas verificariam os cascos uma última vez. Portões foram abertos, periscópios removidos e cargas de demolição foram preparadas. Quando tudo ficou pronto, foram dadas 3 sirenes e os contratorpedeiros aliados abriram fogo com artilharia naval. O eco dos canhões espalhou-se pelo mar, seguido pelo tilintar das placas a ceder. Os U-boats inclinavam-se lentamente, afundavam-se à proa ou à popa e desapareciam em poucos minutos. A magnitude da operação exigiu uma busca exaustiva. Cada afundamento tinha de ser confirmado por observadores a bordo e comunicado ao comando da Marinha Real. O documento final, assinado em fevereiro de 1946, detalhava 116 afundamentos confirmados, com as coordenadas precisas de cada ponto. No entanto, as notas dos oficiais revelam improvisação constante. "O mar levou-os antes que pudéssemos", escreveu um tenente no seu diário, referindo-se a 3 U-boats perdidos perto de Donegal. Com o passar das semanas, os remanescentes da frota alemã começaram a desaparecer sob o Atlântico. Os trailers, um a um, estavam a cumprir a sua missão. Do céu, aviões de patrulha britânicos observavam as plumas de espuma que marcavam cada afundamento. Nas bases costeiras, os operadores de telégrafo registavam as coordenadas com fria precisão, como se fosse um inventário industrial e não o enterro de uma frota inteira. À medida que a operação avançava, o pessoal britânico começou a notar a ironia. Esses mesmos submarinos que durante anos desencadearam terror no mar estavam agora a morrer anonimamente, sem resistência, vítimas do tempo e do tempo. A Guerra do Atlântico tinha terminado há meses, mas a sua última batalha, silenciosa e mecânica, foi travada contra o próprio oceano. Quando o último grupo de U-boats foi rebocado do Loch Ryan, em janeiro de 1946, as águas estavam cobertas de destroços, pedaços de casco, tambores, redes e cabos partidos. Os marinheiros britânicos, exaustos, sabiam que a tarefa ainda não estava concluída. Faltava mais um passo: destruir definitivamente os submarinos que ainda permaneciam nos portos, aqueles que não podiam ser rebocados devido ao mau estado dos cascos ou ao risco de explosão. Métodos de destruição em alto mar. À medida que os comboios da Operação Deadlight começaram a concluir a sua missão, a Marinha Real enfrentou um último problema. Ainda havia dezenas de submarinos impossíveis de rebocar. Os seus cascos, corroídos por meses de negligência, ameaçavam afundar-se a qualquer momento. Alguns estavam tão danificados que nem sequer podiam ser fixados aos cabos arrastados. Outras, sabotadas pelas suas próprias tripulações antes da rendição, continham explosivos instáveis ou munições esquecidas. A solução foi tão drástica quanto definitiva: destruí-los diretamente nos portos ou em águas costeiras por fogo e explosões controladas. Os métodos de eliminação variavam consoante a situação. Nos cais de Lisa Halley e Loch Ryan, engenheiros britânicos colocaram cargas de demolição dentro dos submarinos. Os explosivos estavam localizados em tanques de combustível ou compartimentos de torpedos e detonados à distância. O resultado foi uma nuvem de fumo e água a subir dezenas de metros, seguida pelo estrondo do casco a colapsar. Em poucos segundos, o que tinha sido uma máquina de guerra desapareceu sob as ondas. Outros submarinos foram afundados pela artilharia naval. No mar, os contratorpedeiros da Marinha Real usavam canhões de 4,7 polegadas para perfurar cascos. O processo, embora rotineiro, tinha algo cerimonial.
Os artilheiros dispararam com precisão, abrindo brechas até que a água começou a invadir o interior do submarino. Depois viram o casco inclinar-se lentamente, virar-se sobre si próprio e desaparecer num espesso redemoinho. Nos relatórios, cada afundamento era registrado com uma fórmula quase burocrática. Objetivo neutralizado, navio afundado. O método mais simples e o mais amplamente utilizado foi o autoafundamento assistido. Técnicos britânicos, acompanhados por pequenas equipas de prisioneiros alemães sob supervisão, abriram manualmente as válvulas de lastro e as escotilhas inferiores. Assim que o ar era libertado dos compartimentos, o submarino era enchido de água até perder a flutuabilidade. Em poucos minutos, o navio afundava-se lentamente, com a popa a subir como uma lápide de aço antes de desaparecer. Foi um espetáculo hipnótico e silencioso, assistido em muitos casos por marinheiros que compreendiam a magnitude histórica do que estavam a testemunhar. O enterro de uma frota inteira. Em Portland, Bergen e alguns portos noruegueses, os U-boats foram destruídos em cadeia. Os britânicos ligavam vários U-boats, ligando-os por cabos e detonadores, e depois afundavam-nos simultaneamente. O impacto das explosões sacudiu o chão e ondas atingiram os cais próximos. Por vezes, os cascos rebentavam antes de afundarem completamente, lançando estilhaços de aço e periscópios torcidos para o ar. O mar tornou-se um cemitério industrial. O componente simbólico destas destruições não passou despercebido. Jornais britânicos e americanos publicaram fotografias dos afundamentos, apresentando-os como o fim final do poder naval nazi. As manchetes falavam da purga do Atlântico e do resto dos lobos de aço. Mas por trás do triunfalismo havia uma tensão não resolvida, o receio de que a tecnologia alemã desaparecesse juntamente com os capacetes. Muitos oficiais e cientistas lamentaram a perda das máquinas que representavam o futuro da engenharia naval. Alguns submarinos foram reservados para experiências militares. A Marinha dos EUA utilizou o U-2513 e o U-3008 para realizar testes de imersão e medições acústicas no Golfo do México. No Reino Unido, o U-2326 foi repetidamente afundado e reflutuado para provas de resistência. Até a União Soviética participou em exercícios semelhantes com U-boats recebidos como reparações de guerra. O conhecimento derivado desses testes seria vital para o desenvolvimento dos primeiros submarinos de ataque da Guerra Fria. A destruição controlada nem sempre era perfeita. Alguns submarinos foram parcialmente afundados, encalhando em fundos rasos. Outros foram deslocados durante as explosões, afundando-se fora das áreas planeadas. Décadas depois, mapas da Marinha Real revelariam que vários desses naufrágios ainda estavam a menos de 20 milhas da costa irlandesa. Com o tempo, tornaram-se destinos para mergulho e estudo arqueológico. Nos anos seguintes, a Atlantic manteve-se em silêncio sobre esse episódio. Os ficheiros permaneceram classificados até a década de 1970, quando os primeiros investigadores começaram a juntar as peças do destino dos U-boats. Em 2001, uma expedição de mergulhadores britânicos localizou o cemitério subaquático de Deadlight, com mais de 80 submarinos ainda reconhecíveis no fundo do mar, alinhados como se aguardasse uma ordem que nunca chegou. Os restos permanecem ali, cobertos por corais frios, enredados em redes de pesca e habitados por peixes que nadam entre as torres e os tubos de torpedo. Reutilização de armamento alemão pelos aliados. À medida que a poeira da guerra começava a assentar e a Europa tentava recompor-se da devastação, os aliados perceberam que a Alemanha derrotada continuava a ser uma mina de ouro tecnológica e militar. Apesar dos escombros, o país albergava laboratórios, fábricas e arsenais que continham os avanços militares mais sofisticados do mundo. E embora a propaganda insistisse na destruição total do aparelho militar nazi, a realidade era mais pragmática. Uma boa parte do armamento alemão não foi destruída, mas reutilizada. A União Soviética, que sofreu o maior número de baixas e perdas materiais, foi a primeira a apropriar-se dos despojos tecnológicos. A partir de 1945, engenheiros soviéticos desmantelaram fábricas inteiras na Alemanha de Leste e transferiram-nas para o seu território.
as linhas de produção de armas ligeiras, motores, ópticas e projéteis foram reinstaladas nas cidades russas e polacas. Entre as peças mais valiosas estava a metralhadora MG-42, a arma de infantaria mais temida do conflito. O seu mecanismo de disparo rápido, que podia disparar 1.200 tiros por minuto, serviu de base para o desenvolvimento do PKM, desenhado por Mikhail Kalashnikov 2 décadas depois. Nos campos de treino do Exército Vermelho, instrutores soviéticos ensinavam os seus recrutas usando as mesmas armas que meses antes pertenciam ao inimigo. O saque soviético não se limitava a armamento portátil. A URSS incorporava centenas de veículos, canhões antiaéreos, artilharia ferroviária e, especialmente, tecnologia óptica e balística. Os tanques T-54 do pós-guerra, por exemplo, herdaram sistemas de mira inspirados na ótica Zeiss captada em Turíngia. Os cientistas alemães detidos ou recrutados foram enviados para institutos de investigação soviéticos, alguns sob condições de confinamento, outros como colaboradores técnicos. Através deles, Moscovo assimilou os princípios do design de foguetes e propelente líquido que tinham alimentado as bombas V2. No bloco ocidental, o pragmatismo não era menos. Os Estados Unidos realizaram uma das operações de transferência de conhecimento mais extensas da história moderna, a Operação Paperclip. Sob a sua cobertura, mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães foram secretamente transferidos para solo americano. Entre eles estavam Werner von Braun e a sua equipa, responsáveis pelo desenvolvimento dos foguetes V2. Essas armas, símbolo do terror nazi, tornaram-se o ponto de partida do programa espacial americano. Dos laboratórios de Peenemünde veio a tecnologia que 2 décadas depois levaria o homem à Lua. Os americanos também estudavam obsessivamente a engenharia ótica alemã. As fábricas Zeiss, Leitz e Hensoldt forneceram objetivas, miras e sistemas fotográficos que foram incorporados nos instrumentos de precisão do exército dos EUA e nos primeiros satélites espiões. Relatórios do Departamento de Armamento do Exército dos EUA detalham como as inovações alemãs em ótica e mecânica fina se tornaram o padrão pós-guerra para a indústria militar e civil. Em França, o período pós-guerra trouxe um paradoxo semelhante. Apesar do ressentimento em relação ao ocupante, o país aproveitou o material de guerra abandonado. As oficinas da antiga Wehrmacht em território francês foram reativadas e milhares de veículos alemães, incluindo semi-rastos SD-Kfz, capturados, caminhões Opel Blitz e tanques Panther, foram temporariamente integrados no exército francês. A reconstrução era urgente e os aliados ocidentais não tinham recursos suficientes para equipar as suas novas forças armadas. Noruega, Checoslováquia, Polônia e Jugoslávia seguiram o exemplo. Em Oslo, a polícia e a marinha norueguesas usaram espingardas Mauser alemãs até meados da década de 1950. Em Praga, as fábricas Skoda foram obrigadas a produzir peças sobressalentes para tanques alemães, sob supervisão soviética. Na Jugoslávia, os partisãs transformaram capacetes de aço alemães no seu próprio equipamento, apagando a suástica com tinta e substituindo-a pela estrela vermelha. O período europeu do pós-guerra foi durante algum tempo um mosaico de exércitos armados com as mesmas armas que os tinham invadido. Até as indústrias civis aproveitaram a herança do Reich. Equipamentos de telecomunicações, motores de aviões, prensas e ferramentas de precisão foram integrados nas fábricas britânicas, americanas e soviéticas. Muitas empresas alemãs desmanteladas, como a Siemens, Bosch ou Bayer, viram parte do seu pessoal e patentes absorvidas por corporações aliadas. O conhecimento científico alemão, considerado um dos mais avançados do mundo, tornou-se a base para a reconstrução industrial de ambos os blocos. O uso do espólio alemão estendeu-se também ao campo cultural e acadêmico. Milhares de documentos técnicos foram traduzidos e distribuídos entre universidades e academias militares. Em Washington, o Laboratório de Investigação Naval passou anos a estudar os manuais de design dos U-Boats tipo 21, considerados o modelo mais avançado alguma vez construído. Em Moscovo, os institutos de defesa aplicaram estas mesmas fórmulas para desenhar a primeira geração de submarinos soviéticos, o que lhes permitiria, alguns anos depois, contestar a supremacia naval no Atlântico. Assim,
O que não foi afundado nas águas de Deadlight foi reciclado em laboratórios, fábricas e arsenais por todo o mundo. O ferro do Reich alimentava as máquinas de reconstrução, a sua ciência, as armas da Guerra Fria e os seus engenheiros, os projetos espaciais que marcariam a segunda metade do século XX. Transferência de tecnologia e o nascimento da Guerra Fria. A derrota militar do Terceiro Reich não significou o fim da sua influência tecnológica. Pelo contrário, o seu colapso abriu uma corrida silenciosa entre as potências vencedoras. Das ruínas da Alemanha, laboratórios, centros de investigação e arsenais tornaram-se troféus de uma nova luta. A luta pelo conhecimento. Ao contrário da guerra que acabara de terminar, esta não seria travada com rifles ou tanques, mas com planos, fórmulas e inteligência. As potências aliadas rapidamente perceberam que o futuro militar e científico do mundo dependeria da tecnologia alemã. Nos meses seguintes à rendição, equipas de inteligência americanas, soviéticas, britânicas e francesas mobilizaram-se por todo o território do Reich com uma missão comum: localizar cientistas, engenheiros e documentos. Foi uma corrida contra o tempo. Cada ficheiro capturado, cada protótipo encontrado numa fábrica abandonada, podia representar uma vantagem decisiva no novo equilíbrio global que começava a tomar forma. A Operação Paperclip, organizada pelos Estados Unidos, foi o exemplo mais conhecido. Por trás da sua fachada administrativa, escondia-se um plano para uma extração massiva de talento. Engenheiros de foguetes, físicos, químicos e médicos que tinham trabalhado para o regime nazi foram secretamente trazidos para a América do Norte. Entre eles estava Wernher von Braun, criador dos foguetes B-2 que devastaram Londres. Sob a supervisão da Marinha e do Exército dos EUA, von Braun e a sua equipa Peenemünde seriam integrados em programas de mísseis balísticos e mais tarde no projeto espacial da NASA. A ironia histórica era óbvia. As mesmas mentes que criaram as armas do terror nazi acabariam por construir os foguetes que levariam o homem ao espaço. Na União Soviética, a operação equivalente era chamada Osso Aviakin. Milhares de especialistas alemães foram transferidos, alguns voluntariamente, outros sob ameaça de prisão ou morte para institutos secretos em Moscovo, Leningrado e Urais. Lá trabalharam durante anos no desenvolvimento de mísseis, aeronaves supersônicas e submarinos elétricos. Os soviéticos copiaram os foguetes V-2 quase peça a peça, dando origem aos primeiros mísseis R-1, precursores diretos dos mísseis intercontinentais que definiriam a doutrina nuclear do século XX. O rifle, a Sturmgewehr 44, também conhecida como STG-44, considerada a primeira espingarda de assalto moderna, também teve descendentes diretos. Os soviéticos estudaram-no e adaptaram-no, criando o AK-47, desenhado por Kalashnikov em 1947. O conceito da arma automática leve, com carregador curvo e fogo seletivo, nasceu da engenharia alemã. Em poucos anos, o legado da Wehrmacht multiplicou-se por milhões de unidades produzidas por ambos os blocos, transformando a guerra moderna num conflito contínuo de fogo. Os mísseis V-1 e V-2 tornaram-se a pedra angular dos programas espaciais e balísticos das superpotências. Em 1946, os Estados Unidos lançaram o projeto Hermes, usando foguetes capturados na Alemanha para testar lançamentos a partir de White Sands, Novo México. Ao mesmo tempo, a URSS estabeleceu a sua base de testes em Kapustin Yar, onde engenheiros alemães e soviéticos trabalharam lado a lado sob vigilância militar. A partir desse esforço, uma década depois, emergiria o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. A transferência de tecnologia não se limitou às armas. A aviação alemã deixou protótipos de caças a jato, como o Messerschmitt Me 262, que inspirou os primeiros jatos americanos e britânicos. O design das asas enflechadas, a pressurização das cabines e os motores de compressão axial foram estudados em detalhe. Em apenas 5 anos, os Estados Unidos desenvolveram o F-86 Sabre e a União Soviética, o MiG-15, ambos herdeiros conceptuais dos laboratórios da Baviera e de Praga. A engenharia naval seguiu o mesmo caminho. Os submarinos tipo 21 e tipo 23, capturados após a guerra, tornaram-se o modelo para as frotas modernas de submarinos.
Os americanos construíram a classe Tang diretamente inspirados por eles, enquanto os soviéticos lançaram a sua classe Whiskey e, mais tarde, a classe Foxtrot, cópias melhoradas do design alemão. A guerra que terminou sob o Atlântico renasceu numa nova dimensão, a da espionagem tecnológica e da superioridade silenciosa. Cientistas alemães também desempenharam um papel inesperado na medicina, física e indústria civil. Em universidades americanas, antigos membros do Reich colaboraram no desenvolvimento de reatores nucleares, radares, motores de aeronaves e equipamentos médicos avançados. Na URSS, trabalharam na perfeição dos aceleradores de partículas e dos primeiros sistemas de propulsão para foguetões espaciais. O conhecimento alemão, desprovido do seu contexto ideológico, tornou-se um recurso estratégico global. Quase simultaneamente, os serviços de inteligência de ambas as potências começaram a competir por todos os documentos perdidos. Falava-se de comboios cheios de ficheiros técnicos, escondidos em minas ou túneis, que continham os segredos da física alemã, química industrial e engenharia de precisão. A espionagem científica tornou-se a primeira manifestação da Guerra Fria. Um conflito onde a arma mais poderosa não era a bomba, mas a informação. Nos anos que se seguiram, tanto os Estados Unidos como a União Soviética transformaram esse conhecimento em política de poder. O desenvolvimento nuclear, a corrida espacial e a produção de mísseis intercontinentais foram, em grande medida, herdeiros diretos da ciência alemã dos anos 90, 40. Num mundo dividido por ideologias, os engenheiros do Reich tornaram-se, voluntária ou involuntariamente, arquitetos da nova ordem global. Destruição controlada e eliminação das armas restantes. No final da guerra, os aliados perceberam que a vitória militar não tinha resolvido totalmente o problema mais imediato. O que fazer com o imenso arsenal que sustentara o Terceiro Reich? Nos meses seguintes à rendição, estimava-se que a Alemanha ainda possuía milhões de rifles, centenas de milhares de toneladas de munições, tanques, peças de artilharia, aeronaves, armas químicas e depósitos de combustível. Era um fardo logístico, político e moral impossível de manter. A reconstrução do continente exigiu eliminar esse legado material antes que se tornasse uma ameaça ou um lembrete de poder para os movimentos nacional-socialistas que ainda sobreviviam escondidos. Em 1946 começou a fase de destruição controlada. O exército britânico, a administração americana e o comando soviético coordenavam operações de recolha e desarmamento em todo o território alemão. Fábricas de armamento foram encerradas, oficinas militarizadas desmontadas e depósitos de munições selados sob vigilância rigorosa. Nas zonas rurais, a população civil colaborava por vezes de forma obrigatória na recolha de capacetes, rifles e granadas. Montanhas de aço acumulavam-se nos pátios das antigas bases, formando paisagens surreais onde os remanescentes do exército nazi foram derretidos ou dinamitados. O destino deste material variava consoante o seu valor. Armas ligeiras como espingardas Mauser, pistolas Luger e as caras metralhadoras MG-34 e MG-42 foram fundidas em siderurgias ou reaproveitadas como sucata industrial. Muitos capacetes e baionetas foram reciclados para a reconstrução civil, convertidos em ferramentas, máquinas ou peças ferroviárias. Tanques e veículos blindados, entretanto, foram destruídos ou usados como alvos em exercícios militares aliados. Em alguns casos, os motores foram usados para maquinaria agrícola ou geradores elétricos, símbolo de uma transformação forçada, de instrumento de guerra para máquina de reconstrução. A artilharia pesada era tratada com procedimentos mais complexos. Os canhões ferroviários, alguns com dezenas de toneladas, foram cortados com tochas industriais e transferidos em peças para fundições. O Corpo Britânico de Engenheiros Reais documentou a demolição do gigantesco Schwerer Gustav, o maior canhão do mundo, cujos restos foram reduzidos a fragmentos de aço na Saxônia. Na frente oriental, os soviéticos dinamitaram posições inteiras, destruindo depósitos inteiros de artilharia antes de recuarem. Uma parte mais sombria do processo foi o manuseamento de armas químicas. A Alemanha acumulou enormes quantidades de gás mostarda, tabum e fogênio, armazenados em cilindros e conchas. Perante a impossibilidade de os destruir completamente em terra, os aliados adotaram uma medida de emergência: lançar os contentores ao mar.
Milhares de toneladas de agentes químicos foram depositadas no Báltico, no Mar do Norte e em áreas profundas do Atlântico. Registros oficiais britânicos e soviéticos estimam que mais de 300 mil toneladas de munições tóxicas foram afundadas entre 1946 e 1948. Décadas depois, a corrosão dos recipientes libertaria substâncias perigosas, causando sérios danos ecológicos que persistem até hoje. Ao mesmo tempo, os depósitos de munições que permaneceram escondidos em túneis e minas foram removidos. Os engenheiros aliados usaram explosivos para os selar e impedir saques. Em alguns casos, as detonações provocaram deslizamentos de terras que destruíram aldeias próximas. Na Baviera, uma explosão acidental em 1947 destruiu o antigo arsenal em Mühldorf, causando dezenas de mortes. Mesmo assim, a prioridade continuava a ser a erradicação completa do armamento do Reich. Armas experimentais e protótipos capturados, como mísseis V-2, protótipos de aviões a jato, radares inovadores e submarinos elétricos, seguiram um destino diferente. Os espécimes mais valiosos foram transferidos para laboratórios aliados, enquanto os duplicados foram destruídos para evitar fugas tecnológicas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos e o Reino Unido competiram silenciosamente para preservar o maior número possível de pedaços, conscientes de que cada fragmento poderia tornar-se um recurso estratégico na nova tensão internacional que já estava a emergir. Nos arquivos britânicos de 1948 existe um inventário simbólico. Armas derretidas, veículos destruídos, explosivos neutralizados, o exército do Reich reduzido à matéria-prima. Essa frase resumia a vontade dos vencedores de apagar, pelo menos fisicamente, o rastro da máquina de guerra nazi. Mas o aço fundido das armas alemãs reapareceu noutras formas, nas linhas de comboio que reconstruíram a Europa, nas estruturas de novos edifícios e até nos cascos dos navios de guerra que protagonizariam a próxima era de confronto global. A destruição do armamento marcou também o fim simbólico da Wehrmacht. Nas áreas ocupadas, as cerimônias de dissolução realizavam-se sem publicidade ou honras. Oficiais e soldados feitos prisioneiros foram repatriados, insígnias queimadas e arquivos classificados levados para a custódia aliada. Com a fusão dos últimos canhões, não só a força militar do Reich desapareceu, mas também a possibilidade do seu regresso. O custo ambiental, no entanto, foi enorme. As águas do Báltico e do Mar do Norte tornaram-se cemitérios de aço e produtos químicos. Ainda hoje, pescadores escandinavos encontram conchas enferrujadas e recipientes de gás venenoso entre as suas redes. No terreno, campos de batalha transformados em depósitos de munições continuam contaminados por metais pesados e resíduos explosivos. O fim do Terceiro Reich, embora total, deixou um eco que o tempo não conseguiu apagar por completo. Em 1949, quando as últimas operações de eliminação tinham terminado, a Europa tentava olhar para o futuro. A Alemanha iniciou a sua reconstrução sob a vigilância dos aliados, e o mundo foi dividido em dois blocos irreconciliáveis. Os remanescentes do Reich dormiam sob mares frios ou em fornos industriais, transformados nos alicerces de uma nova ordem que nasceria das suas próprias cinzas. E assim, enquanto os U-boats do Atlântico descansavam às profundezas, os tanques e os rifles do Reich derreteram-se nas fábricas do pós-guerra. O que outrora foi a máquina mais temida do século XX dissolveu-se entre aço reciclado e escombros, marcando não só o fim de um império, mas o início do mundo que o sucedeu.